Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição para o livro de Salmos, Salmo capítulo 49. Salmo 49 tem 20 versículos. Nós estamos querendo fazer ele 2 vezes, meus irmãos e minhas irmãs. Até porque nossa proposta é 20 minutos. Então, nós vamos fazer do versículo 1 até o versículo 12. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeu como de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perece tanto o astuto como o inepto, os quais deixam aos outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, e é antes como os animais que perecem. Meus irmãos e minhas irmãs, o título desse salmo vai ser A Vaidade do Homem. O subtítulo, Ao Mestre de Canto, Salmo dos Filhos de Coré. Como nós já vimos, pode ser Coré ou Corá, como João Calvino tem nos dito também, que os filhos de Coré, eles não compunham salmos, eles ministravam ou entoavam os salmos. Quando fala o mestre de canto, é aquele que vai ministrar o louvor, onde possivelmente, se ele for um maestro nesse momento, vai repartir os instrumentos, vai repartir as vozes, para que tenha perfeita harmonia e melodia para ser entoado esse cântico. Também ele vai dizer que não temos como saber quem é o autor desse salmo. Não tem como descobrir, muito difícil ficou. Então, também os fatos, em que períodos ocorreram, se foi no período de Davi, de Salomão, de algum dos reis de Judá, não sabe em que período. É interessante de saber em período, porque a gente alinha o período, né, com salmos e vê o seu autor. Mas algo de interessante acontece nesse salmo, é que ele vem trazer alguns ensinamentos importantes para os povos da terra e para os judeus. São poucas vezes nós vamos ter afirmações como esse salmo vai dizer aqui agora. Portanto, ele tem pelo menos 2 ensinamentos, né? Aparentemente, ele está dizendo um ensinamento sobre a vaidade do homem, né? E outro é a perenidade da vida. Mas tem outro ensinamento que é sobre a vida eterna, que vai ficar para o próximo bloco. Vamos ver agora o que ele quer dizer para esse momento agora. Que ele fala, povos todos. No capítulo 49, versículo 1, ele fala, povos todos. Aqui ele está se reportando, o salmista, não ao povo de Israel, e não somente também ao povo de Judá, mas a todos os povos. A todos os povos, todas as línguas, todos os povos, todas as raças, ele vai dizer, escutai isto. Quando ele fala escutai, ele diz assim, prestai bem atenção nas minhas palavras, porque elas vão ser tecidas com sabedoria, elas vão ser tecidas pela vontade de Deus. Dai ouvido, porque por elas eu tenho aprendido. Por isso que ele vai dizer, dai ouvido, moradores todos da terra, todos os moradores da terra. Aqui nesse momento, o salmista está se reportando a todos os moradores da terra. Ele vai falar quem são. Ele disse tantos plebeus como os de fina estirpe. O plebeu, os da plebe, como os da nobreza. Tantos aqueles que tem pouco, que a família dele não tem bastante pouco
muito recurso, né? São os plebeus da plebe, como aqueles que a família tem muito recursos. Na nobreza, os plebeus, todos juntamente, ricos e pobres, tantos que têm quanto os que não têm, todos, todo mundo. Porque essa mensagem que eu estou trazendo, que o salmista está trazendo aqui, ele diz é para todos. Por isso, escutai isto, dai ouvido. Ele diz no versículo 3, assim ainda, os meus lábios falarão sabedoria. Veja que ele está dizendo, os meus lábios falarão o que eu estou entendendo, o que eu estou pensando, não, falarão sabedoria. E a sabedoria provém de Deus. Então, nesse momento, escutai, dai ouvido, porque eu mesmo já escutei e dei ouvido e eu aprendi. É isso que ele está dizendo nesse momento, que ele vai passar para as pessoas aquilo que ele já aplicou na vida dele. E quando ele aplicou na vida dele, ele observou que esse ensinamento fez com que ele percebesse mais quem era o Senhor Deus. Fez ele se perceber e conhecer o Deus que ele ama. Por isso que ele disse, dai ouvido, preste bem atenção nesse cântico que vai ser entoado agora. Por isso que ele fala, meus lábios falarão, né, sabedoria, e o meu coração terá pensamento judicioso. Veja que ele não está falando que seria um pensamento contencioso, mas um pensamento judicioso, um pensamento já acertado, um pensamento já correto. Porque aqui, quando ele vai dizer que está levando esse pensamento, é porque o Espírito Santo já o convenceu e já o converteu de tal ensinamento. Não é um pensamento contencioso que vai ter divergência, não. É um pensamento correto, judicioso. Então, por isso que ele fala, ele diz, escutai e dai ouvido, povos. Aí ele vai dizer assim no versículo 4, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Veja, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, algo que não é fácil de se entender, mas eu inclinarei meus ouvidos a uma parábola e decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Veja que nesse momento ele vai escutar o coração dele, que dá de forma judiciosa, que ele vai ouvir o coração dele, é uma parábola, e decifrarei essa parábola por meio do toque da harpa. Então é como se ele chegasse aqui, meus irmãos e minhas irmãs, olha aqui, por favor, é como se ele chegasse assim e dissesse assim, olha, vou começar a cantar agora, porque do versículo 1 até o versículo 4, ele fez com que as pessoas prestassem bem atenção na letra do louvor. É como se alguém chegasse no louvor, irmãos, preste atenção nessa letra. Olha o que essa letra quer falar para o seu coração. É isso que ele quer dizer. Só que aqui o Espírito Santo está mostrando através dele que serão palavras judiciosas, palavras corretas e palavras sábias. Então assim ele vai começar no versículo 5. E aí ele vai começar a cantar. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade, dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Veja que aqui ele começa com uma pergunta. Por que eu hei de ter medo nos dias da tribulação? Nos dias daquele momento onde eu perdi o controle das coisas. Naquele momento em que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Naquele momento onde as coisas estão de uma forma pela qual eu fico totalmente confuso. Por que eu hei de temer nos dias da tribulação? Mas tem um certo momento que ele diz aqui. Quando, olha só o que ele fala. Quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem e dos que confiam nos seus bens. Então veja que esse advérbio aqui de tempo, ele está apontando para aqueles que o perseguem. Então não é qualquer tribulação. Quando essa tribulação, esse momento de desajuste, é feito e ocasionado por aqueles que o perseguem de forma iníqua, onde eles não levam a termos legais, até pode levar a termos legais, mas não levam a termos morais, onde a justiça, juíza, a equidade não está sendo atendida, estão tratando de forma desumana, embora eles tenham a lei ao favor deles, estão usando a lei, mas não estão vendo que aquela lei ela está desproporcionalizada, que ela está desarrazoabilizada, está sem... Veja que ela pode estar legal, mas pode estar muito mais imoral do que legal.
E aqui, como não tem essa razoabilidade nem proporcionalidade, ele está dizendo aqui, por esses que me perseguem. Veja só, quando esses que me perseguem com iniquidade, mas eles fazem isso porque eles têm certa confiança. Eles se confiam nos seus bens e se gloriam nas suas riquezas. Eles se confiam nos seus bens. O coração deles está apegado no que eles têm e se gloriam nos seus pertences, nas suas riquezas. Eles não só se confiam no que têm, como também eles se gabam, eles se honram no que têm. Eles ficam felizes com os bens, porque acham que esses bens é o sustentáculo ou continuação da vida deles. No versículo 7 ele vai dizer assim, sabe, meus irmãos? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Ele vai dizer aqui, olha, vou dizer uma coisa a vocês, para esses povos, ao irmão, a um parente, a quem vocês têm, a quem nós muito amamos, ele vai dizer assim, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus seu resgate. Não pode tentar resgatar a vida depois que ele foi embora, depois que ele morreu. Não tem dinheiro que compre a vida de nenhum ser humano na face da terra. O ser humano, ele é muito precioso, mas não tem como comprar a vida dele, porque a vida dele só pertence a Deus. E quando chegou o momento dele, chegou, acabou. A história dele já terminou. Porque Deus escolheu tanto o rico como o pobre, mas todos eles vão perecer um dia. Então essas pessoas que me perseguem, eles não têm como acudir à família deles, com toda a riqueza deles, quando o dia chegar a vida deles. Eles acumulam esses bens, eles me perseguem, mas não tem como ajudar os deles. Então seria, se eles pelo menos pudessem ajudar o deles a me perseguir, mas não ajuda o deles não. Um dia o deles vão morrer também. Como eles querem que eu morra, eles esquecem que um dia os deles também vão morrer também. E ele vai dizer, continuando assim, para que continue a viver perpetuamente, não veja a cova. É como se ele dissesse que não tem como regredir a morte. Porque não tem como que eles vivam perpetuamente, não tem como eles ficarem felizes com ele perpetuamente, não veja a cova. Todos vão morrer um dia. No versículo 9, ele diz, para que continue e viva perpetuamente, não veja a cova, mas no versículo 10 ele vai dizer assim, porque vê-se morrer, os sábios, veja, aqui os sábios, eles estão vendo, ele está dizendo aqui, porque esse homem, esse que está me perseguindo, ele está dizendo, ele vai morrer os sábios, ele vai morrer o estulto, né? É aquele que age com ignorância, com estupidez, e que possivelmente esse homem seja muito inteligente, mas a ignorância e a estupidez não se afasta de sua vida. Então, esse estulto, né, que é o ignorante, o sábio, que muito sabe, como o inepto é aquele que não tem inteligência nenhuma, ele vai dizer, os quais deixam os outros a sua riqueza, eles veem morrer todos esses, tanto os sábios, como os estultos, como os ineptos. Então, os que muitos sabem, os que sabem e não têm controle emocional, não têm respeito por ninguém, diz até que eles falam que não tem papa na língua, falam o que quer na hora que bem entende, tantos esses como aqueles que pouco sabem. Todos eles, quando eles morrem, ele deixa para os outros e às vezes nem é para os seus familiares o que eles deixam. Então por que eu hei de temer na mão desse homem? Ele vai dizer mais. Ele diz assim, os quais deixam os outros a sua riqueza. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegou a dar o seu próprio nome às suas terras. Veja, esse homem que está atacando o justo, que está perseguindo o justo de forma iníqua, ele não percebe que os seus familiares um dia vão morrer tal qual esse justo. Que aqueles que ele ama também um dia irão embora.
Então, por que eu hei de temer eles? Eles também sofrerão com mortes dos seus, se eu um dia perder minha vida. Então, além deles não perceberem esse fato de que os seus familiares morrem, ele vai dizer que eles veem os sábios morrendo, eles têm notícia, o sábio morreu. E ele viu notícia, o fulano de tal morreu, que era um homem muito inteligente, era um pouco grosso, era um homem muito rude, mas era uma pessoa muito inteligente. E ele vê, aquele homem que tinha pouca inteligência, mas ele morreu também. E eles veem, mas é como se não vissem. Eles não dão atenção. E aí ele vai dizer no versículo 11, o seu pensamento íntimo, lá no seu coração, embora ele veja todos esses fatos, embora ele se ache otimista, mas ele não está sendo realista. Ele está sendo otimista, como se ninguém estivesse morrendo. Ele se acha que ele não passa de um ser humano igual aos demais. Ele se acha que ele é intocável. Ele se acha que ele não vai morrer. Por isso que ele diz assim, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chega a dar o seu próprio nome às suas terras. Então, eles começam a criar aqui um plano de continuidade de vida nos bens que eles têm. Ou seja, mas se um dia eu morrer, eu continuarei a existir nos bens pelos quais eu tenho. Mas como o salmista está dizendo, às vezes ele nem sabe para quem vai ficar os bens. E às vezes nem ficam para os seus parentes. Então são loucos. É como se ele dissesse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tem preparados, para quem será? Então, até quando? Ele fala assim, por que eu hei de temer esse homem? No versículo 12, ele vai dizer, todavia, ele diz assim, o homem não permanece em sua ostentação. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. Veja, esse homem, ele tudo acredita, contudo, todavia, o homem não permanece em sua ostentação. Veja que o salmista está dizendo a todos os povos, escutar isto. Esse homem não permanece em sua ostentação, por isso que eu não vou temer. Ele não vai permanecer na sua ostentação. Vai chegar o momento dele também. E ele fala, no versículo 12, para finalizar, ele vai dizer, é antes como os animais que perecem. Ou seja, esse homem que me persegue, esse homem que age com iniquidade com relação à minha vida, que se gaba dos seus bens, que não presta atenção que seus familiares também são iguais a mim, que um dia eles vão sofrer o que eu estou sofrendo, que um dia eles vão morrer tal qual eu possa morrer, que ele vê que os sábios, aqueles homens que têm a sua capacidade de entender a vida, aqueles homens que são estultos, que eles conhecem muita coisa, mas não sabem aplicar a sua vida no seu comportamento, aqueles homens que são ineptos, que conhecem poucas coisas, que ele vê todos morrerem, ele, ainda assim, ele fingindo que nada está acontecendo, que ele começa a granjear, que tenha mais riquezas, e começa a achar que ele um dia não morrerá, e que ele se perpetuará, ainda que seja nos bens dele, e que esses bens dele, todavia, pode ser que não fique com ele, ele vai dizer, todavia, o homem não permanece em sua ostentação, e é antes como os animais que perecem. Ele não se distingue dos animais que morrem todos os dias. É mais um que vai embora, como todos que estão vivos, um dia morrem. Então o salmista está passando que não tem que se preocupar com esse homem, que um dia ele vai morrer. E que essa morte dele, um dia ele vai se encontrar com o Criador, tal qual um dia ele vai se encontrar também. No próximo bloco, nós iremos dar continuidade e veremos o desfecho dessa história. O que o salmista quer fechar para todos os povos que escutam e dão ouvidos.
Por isso eu peço aos irmãos e minhas irmãs que se inscrevam no canal, ative o sininho para que vocês recebam as notificações e deixe o seu like. Amém.